André aparecerá como a testemunha surpresa no processo contra Ademir, acusado de ter comprado um depoimento para manipular a justiça. O rapaz estará com uma prova capaz de mudar completamente o rumo da história, inocentar Adriana e garantir que ela recupere a fortuna que lhe pertence por direito. Ao mesmo tempo, Zeni receberá dinheiro para cumprir uma missão cruel contra Adriana dentro da penitenciária. A jovem será atacada e precisará ser levada às pressas para o ambulatório. Porém, Nancy terá um plano inesperado para tirá-la da prisão e levá-la até a audiência de Ademir carregando o elemento que poderá anular sua condenação. Antes da audiência começar, Ademir conversa com André e comenta: "Finalmente chegou o dia da minha audiência. Hoje o desembargador vai analisar essa história dos extratos bancários do Tom que o Pedro anexou ao processo. Vou ter que explicar por que transferi aquele dinheiro." André pergunta: "O senhor está preocupado com isso?" Ademir dá uma risada cheia de confiança e responde: "Claro que não. Eu posso garantir uma coisa, meu sobrinho, a infeliz da Adriana não vai colocar os pés para fora da cadeia. É isso que o Pedro mais deseja, mas ele vai se decepcionar." André apenas encara o tio em silêncio, demonstrando que esconde um segredo importante. Enquanto isso, Pedro conversa com Kleber: "Está na hora de irmos para a audiência do meu pai. O momento que esperamos finalmente chegou." Kleber observa: "O Ademir está calmo demais. Tenho certeza de que ele preparou alguma surpresa." Pedro concorda: "Também acho. Por isso preciso que você vá até a penitenciária. Avise a Adriana para ficar pronta, porque existe uma chance de ela sair da prisão ainda hoje." Kleber segue imediatamente até o presídio e encontra Adriana. Hoje haverá uma audiência para analisar a conduta do Ademir por causa da compra de um depoimento. Cheia de esperança, Adriana pergunta: "O que isso significa?" Kleber explica: "Significa que existe a possibilidade de você deixar este lugar ainda hoje. Imagine atravessar o portão da liberdade, recuperar sua esperança e ainda receber toda a herança que é sua por direito." Emocionada, Adriana responde: "É tudo o que eu mais desejo. Vou usar cada centavo dessa herança para fazer justiça pelo Arthur. Todos que fizeram mal a ele vão responder pelos seus atos." Enquanto Adriana retorna para sua cela, Zeni observa cada passo dela. Aproveitando o momento em que a jovem fica sozinha, a criminosa parte para o ataque sem dar qualquer chance de defesa. Adriana é atingida de surpresa e cai sem conseguir reagir. Zeni arranca a pulseira dela, começa a rir e provoca: "Agora você vai encontrar o maridinho que mandou para o outro mundo. Boa viagem, sua infeliz." Nesse instante, Nancy aparece acompanhada de Liris e grita: "Ei, o que está acontecendo aqui?" Zeni leva um susto. Liris corre até Adriana e se desespera: "Ah, meu Deus! O que você fez com ela?" Percebendo que foi descoberta, Zeni foge correndo. Nancy e Liris socorrem Adriana imediatamente e a levam às pressas para o ambulatório da penitenciária. Enquanto Adriana recebe atendimento, Nancy vai atrás de Zeni, encurrala a rival e pergunta com firmeza: "Quem mandou você atacar a Adriana?" Zeni responde com deboche: "Não tenho obrigação nenhuma de te dar satisfação." Nancy perde a paciência: "E tem sim. Ou você abre a boca agora, ou vai descobrir do pior jeito o que acontece com quem resolve me enfrentar. Você sabe muito bem como essas pessoas costumam acordar depois." Assustada, Zeni percebe que não tem saída. "Está bem, eu conto. Foi uma carcereira que me deu a ordem. Tem uma pessoa poderosa pagando para acabar com a Adriana." Nancy pergunta imediatamente: "E quem é essa pessoa?" Zeni responde: "Pilar." Nancy arregala os olhos: "Você tem alguma prova?" Zeni balança a cabeça: "Não, só tenho a minha palavra. Mas foi ela quem mandou fazer isso." Nancy sorri discretamente: "Então já sei exatamente o que vou fazer." Ela retorna ao ambulatório e encontra Adriana. "Hoje acontece o julgamento da conduta do Ademir, não é?" Adriana confirma. Nancy continua: "Então você vai participar dessa audiência levando uma prova que pode mudar completamente a sua vida." Sem acreditar, Adriana responde: "Isso é impossível. Não existe nenhuma prova capaz de me inocentar. Além disso, eu nem posso sair daqui para comparecer ao julgamento." Nancy sorri: "Você vai ver que nada é impossível." Ela troca um olhar com a enfermeira responsável pelo ambulatório. Liris entende imediatamente o plano e sorri também. Adriana observa as três e percebe que elas estão preparando alguma coisa, embora ainda não consiga imaginar o que seja. Enquanto isso, Pilar, Ulisses e Silvana chegam ao fórum para acompanhar a audiência de Ademir. Silvana comenta preocupada: "Se o Ademir for considerado culpado por comprar aquele depoimento, todos nós seremos prejudicados." Ulisses reclama:
Como ele foi cometer um erro desses? Pilar ri com tranquilidade. Vocês esqueceram quem é o Ademir. Ele nunca perdeu um caso. Não vai ser justamente agora, muito menos contra o próprio filho. Tenho certeza de que ele preparou alguma carta na manga. Em outro canto do tribunal, André observa Ademir entrando na sala com um sorriso de confiança. Logo depois, ele faz uma ligação para uma pessoa misteriosa e fala em voz baixa. Tenho certeza de que, depois do que acontecer aqui, nem o Pedro nem o meu tio vão me perdoar, mas preciso ajudar um deles. Meu tio já chegou? Ninguém sabe da descoberta que eu fiz. Ele encerra a ligação e deixa a sala exatamente quando Pedro entra acompanhado de Kleber. Pedro comenta: precisamos agir com muito cuidado para não dar nenhuma oportunidade ao desembargador de absolver meu pai. Kleber olha para Ademir. Está vendo? Ele continua sorrindo. Eu te avisei que seu pai encontraria uma maneira de escapar. Pedro responde decidido. Não importa. Eu não vou desistir. Nesse momento, o desembargador entra na sala. Todos ficam de pé. O magistrado declara aberta a audiência destinada a analisar as acusações contra o advogado Ademir, investigado por manipular o primeiro julgamento envolvendo Adriana Moraes Brandão. Após todos se sentarem, o desembargador explica que o tribunal analisará cuidadosamente as provas e os depoimentos para garantir que a verdade seja esclarecida e que a justiça prevaleça. Em seguida, chama a acusação para apresentar os fatos. Ademir ocupa a cadeira de depoimento, presta o compromisso de dizer somente a verdade e passa a responder aos questionamentos. Kleber inicia a acusação apresentando documentos e provas que demonstram a fraude cometida por Ademir durante o primeiro julgamento. Depois de ouvir todas as acusações, Ademir responde calmamente: Excelência, nego completamente tudo o que foi dito. Pedro se levanta imediatamente. Se o senhor nega tudo, então como explica os comprovantes bancários em seu nome? Tom acompanha toda a cena em silêncio. Pilar observa cada detalhe, bastante apreensiva. Sem perder a tranquilidade, Ademir retira alguns documentos da pasta e diz: é verdade que fiz transferências para o Tom. Porém, esses pagamentos não têm absolutamente nenhuma relação com o processo da Adriana. E posso provar isso. Pedro e Kleber trocam um olhar de surpresa. Ademir entrega os papéis ao juiz. Como o senhor pode ver, excelência, o Tom é pedreiro. Eu o contratei para realizar uma reforma em minha residência. Aqui estão as fotografias dele executando os serviços, além da lista completa dos materiais utilizados. Pedro explode de indignação. E isso é mentira. Ele inventou essa história para manipular a justiça mais uma vez. Kleber balança a cabeça. Eu avisei que seu pai tentaria outro golpe. Pilar abre um largo sorriso. Eu não disse. O Ademir sempre tem uma saída. Ulisses responde satisfeito. Pelo jeito ele realmente vai escapar de novo. Ademir completa. Contratei o Tom apenas para prestar serviços em minha casa. Meu filho inventou toda essa história porque não aceita ter perdido para o próprio pai. Pedro continua insistindo que tudo aquilo é falso. O juiz bate o martelo e exige silêncio, afirmando que até aquele momento, todas as explicações apresentadas por Ademir pareciam coerentes e não demonstravam nenhuma irregularidade. Ao ouvir a manifestação do juiz, Ademir lança um olhar de vitória para Pedro, convencido de que conseguirá escapar mais uma vez. Pilar não perde a oportunidade de provocar. Eu avisei que você não devia brincar de ser advogado, Pedro. Ainda tem muito o que aprender antes de enfrentar alguém como o Ademir. Ulisses também ri da situação. Kleber fica apreensivo ao perceber que todas as provas apresentadas até aquele momento parecem favorecer Ademir. Do outro lado, os familiares de Adriana acompanham tudo revoltados, vendo que o desembargador demonstra acreditar na versão do advogado. Depois de analisar os documentos e os depoimentos, o magistrado anuncia: até este momento não há elementos que indiquem intenção de praticar qualquer ilegalidade. Ademir se levanta satisfeito, pronto para comemorar. Pedro abaixa a cabeça decepcionado, acreditando que perderá novamente. No instante em que o juiz se prepara para declarar Ademir inocente, a porta do tribunal se abre de repente. André entra decidido e grita: parem! Chega de mentiras! Isso termina agora. Todos se assustam e voltam o olhar para ele. A sala inteira mergulha em um clima de tensão. Furioso, Ademir pergunta: o que significa essa interrupção? Sem hesitar, André responde em voz alta: me perdoe, tio, mas a verdade vem antes de qualquer laço de família. Dora observa André admirada e comenta baixinho: meu Deus, que homem corajoso. Pedro olha para Kleber e diz: eu sabia que o André podia fazer toda a diferença. O desembargador pede silêncio e autoriza André a falar. O rapaz começa seu depoimento.
Meritíssimo, durante o período em que fiquei hospedado na casa do meu tio, ouvi diversas conversas e ligações que me deixaram indignado. Por isso resolvi registrar algumas provas que considero importantes para este processo. Ademir perde o controle. Você fez o quê? Dora fica completamente surpresa. Pedro sorri esperançoso enquanto Kleber, Otoniel, Elisa e Mal passam a acreditar que a situação finalmente poderá mudar. Pilar tenta esconder o nervosismo e comenta: "O que esse garoto está aprontando?" Sem responder, André apresenta fotografias de Ademir ao lado de Tom. Logo depois, coloca uma gravação para tocar diante de todos. Na gravação, Ademir diz: "É muito fácil enganar qualquer juiz. Basta fingirmos que você fez um serviço na minha casa." Tom responde: "Se isso der problema para mim, o senhor vai ter que pagar muito mais do que pagou pelo meu depoimento." Assim que o áudio termina, um grande murmúrio toma conta do tribunal. Pedro comemora emocionado. "Muito bem, André." Tomado pela raiva, Ademir encara o sobrinho. "Nunca imaginei que você fosse me trair dentro da minha própria casa." André responde com firmeza: "Eu apenas fiz o que era certo." Pilar se aproxima de Ademir completamente irritada. "Se você perder este julgamento, a culpa será totalmente sua. E eu não respondo pelos meus atos se a Adriana for inocentada." Silvana olha para Ulisses e pergunta: "E será que hoje vamos assistir à primeira derrota do Ademir em um tribunal?" Dora sorri discretamente. "Esse André é muito mais corajoso do que eu imaginava." Desesperado, Ademir tenta impedir a continuidade do depoimento. "Excelência, peço que o depoimento do meu sobrinho seja desconsiderado, porque ele nunca foi indicado como testemunha deste processo." Antes que o juiz responda, André o interrompe: "Ainda não terminei, meritíssimo. Gostaria de pedir autorização para chamar outras pessoas que são fundamentais para esclarecer toda esta história." O desembargador aceita o pedido. Poucos instantes depois, várias mulheres vestidas como enfermeiras entram na sala da audiência. Todos ficam intrigados. Ulisses cochicha para Pilar: "Você sabe quem são essas mulheres?" Ela responde: "Claro que não." Uma das supostas enfermeiras encara Pedro por alguns segundos. Kleber pergunta: "Você conhece alguma delas? Por que o André trouxe essas mulheres para cá?" Com os olhos marejados, Pedro responde: "E tenho a impressão de que reconheço uma delas." Então, todas retiram as máscaras. A primeira é Adriana. A segunda é Nancy. A terceira é Liris. E a última é ninguém menos que Zeni. Emocionado, Pedro deixa as lágrimas caírem. Eu sabia que era a Adriana." Ademir olha para André sem acreditar. "E o que foi que você fez?" André apenas diz: "Adriana pode contar toda a verdade." Ela se aproxima do juiz e inicia seu relato. "Excelência, não bastou armarem a minha condenação junto com Pilar e toda a família do Arthur. Desde o primeiro dia em que entrei na penitenciária passei a sofrer ameaças. Fui obrigada a terminar meu relacionamento com Pedro e ainda levaram todos os meus pertences." Logo em seguida, Zeni confirma tudo. "Doutor, tudo que a Adriana falou é verdade. Fui eu quem a atacou várias vezes. Mas só fiz isso porque Pilar pagou uma carcereira para acabar com ela." Pilar se levanta revoltada. "E isso é mentira. Eu nunca fiz uma coisa dessas." A confusão aumenta ainda mais. Mesmo assim, Zeni continua: "Quer uma prova? Olhem para o braço dela. A pulseira que Pilar está usando foi tirada da Adriana por mim e entregue à carcereira." Todos voltam imediatamente os olhos para a pulseira. Percebendo que foi descoberta, Pilar tenta esconder o pulso. Adriana perde a paciência. "Sua infeliz." O desembargador bate o martelo exigindo ordem. Depois de analisar todos os fatos apresentados, ele anuncia sua decisão. Considerando todas as provas reunidas, especialmente a pulseira apresentada neste tribunal, declaro anulado o primeiro julgamento de Adriana Moraes Brandão. A partir deste momento, ela está oficialmente inocentada. Determino ainda que toda a herança de Arthur Brandão seja devolvida imediatamente à sua legítima proprietária. Assim que o martelo bate, Adriana começa a chorar de emoção e corre para abraçar Pedro. Pilar entra em completo desespero. "Não, eu não vou devolver herança nenhuma. A culpa de tudo isso é sua, Ademir." Ulisses encara o advogado. "Como você conseguiu cometer um erro tão grande? Pelo visto, você não era tão competente quanto dizia." O juiz continua lendo a sentença. "Diante da compra de testemunhas, do suborno e da manipulação da justiça, decreto a suspensão do registro profissional do advogado Dr. Ademir. Além disso, aplico as penalidades cabíveis e determino o pagamento de indenização à senhora Adriana Brandão." O martelo é batido novamente. Sem acreditar no que aconteceu, Ademir entra em desespero.
Isso não pode estar acontecendo. Pedro se aproxima sorrindo. Pode começar a acreditar, porque acabou. Adriana abraça toda a família e depois agradece a Nancy, Liris e até mesmo Zeni pela ajuda decisiva para revelar toda a verdade. Enquanto isso, Pilar, Ulisses e Ademir deixam o tribunal completamente derrotados. Antes de ir embora, Adriana encara os três e faz um último aviso. Preparem-se. Isso foi apenas o começo. Agora chegou a minha vez de fazer justiça.